Prazer, meu nome é Jefferson da Silva. Eu fiquei responsável pelo tema Roberto da Mata e o que é cultura. Meu nome é Ana Beatriz e eu vou falar um pouco sobre as diferentes formas que a cultura pode ser realizada. Olá, meu nome é Ludmila Carla e eu vou falar sobre uma questão cultural, o jeitinho brasileiro. Oi, meu nome é Isabela e eu vou falar sobre o que é subcultura. A cultura deve ser considerada, então, no seu sentido mais amplo, com base nas ideias, valores, crenças, costumes e outras atribuições que formam e caracterizam o indivíduo. Desta forma, a cultura torna-se extremamente importante no processo de formação de uma sociedade ou de uma nação. O texto da Mata discorre sobre a idealização errônea que a sociedade comunista tem acerca da definição da cultura, além de reabrir o debate sobre o que é realmente a cultura e de que diferentes formas ela é representada. É comumente difundida que cultura está intimamente ligada ao nível intelectual da pessoa, porém, está em uma visão preconcebida, já que não há verdadeiramente como medir o grau de intelectualidade de alguma pessoa por base do seu gosto musical. Também remete que a subcultura é comumente vítima de uma hierarquização de uma cultura vigente, quando na verdade deveria ser considerada equivalente, visto que toda forma de cultura enriquece e diversifica a nossa sociedade, tornando-se complementos um do outro. A cultura ela pode ser realizada de diversas formas. Podemos designar com a palavra cultura o cultivo de vegetais, como a tomate, ou podemos designar também o cultivo de conhecimento humano alcançado pela racionalidade e pelo senso estético. Quando nos referimos a uma pessoa culta, por exemplo, justificando que ela é letrada, erudita, que conhece vários idiomas ou é conhecedora de arte. Ou então, podemos designar que a cultura é de um povo, de uma nação, de uma região, que se representa em suas diversas facetas: religião, arte, culinária, costumes, conhecimento, entre outras coisas. O que é o jeitinho brasileiro? É uma expressão cultural, comportamental brasileira. Formas fáceis de resolver situações difíceis. Mas como isso é uma expressão cultural e por que tem brasileiro no nome? Somos naturalmente desonestos? Já entendemos o que é cultura. Entendemos que a forma como agimos se espelha nos nossos arredores e como isso nos influencia. Um ato específico multiplicado por 1000 vezes, visto desde o nascimento, se torna parte de uma sociedade, principalmente quando vem de sua formação. Isso responde às duas perguntas. É cultural, pois a herança quase que inerte dentro de nossos costumes, e não somos naturalmente desonestos, pois isso nos foi ensinado. E de onde vem o jeitinho brasileiro? Esta matéria da Politice de 2017, escrita por Gabriel Mugnato, responde muito bem essa pergunta. As nossas práticas sociais são profundamente marcadas pelo nosso desenrolar histórico. Por isso, precisamos buscar nas nossas raízes a origem do conceito. Ao discorrer sobre isso, Sérgio Buarque de Holanda, em seu livro Raízes do Brasil, apresenta o conceito de homem cordial. Vale ressaltar que o autor apresenta toda uma contextualização histórica sobre o termo, mas por questões didáticas simplificamos para uma melhor compreensão. Bom, basicamente é um grupo composto por indivíduos que têm características diferentes da cultura que participam, mas que não se afastam totalmente dela. O termo subcultura está sendo muito usado pela sociologia para estudar a juventude e o desvio. Estes grupos podem se formar por vários motivos, como a idade, gêneros, gostos musicais, etnia e outros diversos motivos. E os roqueiros poderiam ser um exemplo para que se encaixa em gostos musicais. É comum que uma subcultura se defina como uma oposição à cultura dominante, mas, todavia, nem todas as oposições são radicais e também podem ser vistas como uma cultura que ainda não está totalmente desenvolvida.
Geralmente, os membros de uma subcultura compartilham uma aparência similar, que os identifica. São exemplos a crista usada pelos punks e cor preta das roupas pelos góticos. Outro exemplo de subcultura aqui no nosso país são os nordestinos e os gaúchos, que são dois exemplos bem fáceis de entender como é uma subcultura. E para finalizar, eu falo a diferença de contraculturas da subcultura, porque dependendo, algumas pessoas podem se confundir, mas a contracultura ela vai de contra a cultura dominante. Já a subcultura só se afasta da cultura que participa e cria seus próprios grupos com pessoas com os mesmos comportamentos, o mesmo estilo de música, o mesmo estilo de se vestir. E é isso, obrigada pela atenção.